E aí galera, aqui é o Barba e agora eu venho trazer uma reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal. Hoje sobre a atuação específica de um ministro. Como vocês sabem, quem me acompanha e já viu meus vídeos sabe que para os meus critérios nenhum dos ministros atuais do Supremo Tribunal Federal passam dentro desses critérios. Eu creio que o ministro do Supremo deva ser igual à mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Portanto, na minha visão, a indicação deveria considerar não indicar jamais, nunca, de forma alguma, alguém que tem ligação política, teve cargo de confiança, etc. E no caso, o ministro que eu vou trazer para refletir agora, o Flávio Dino, é escancarado, né, a atuação política dele, tanto é que quando ele foi indicado eu critiquei. Porém, contudo, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele vem atuando muito bem contra as emendas parlamentares que considero inconstitucionais. Dá uma olhada, por exemplo, nessa matéria da CNN. Olha só, pessoal, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de um novo inquérito policial pela Polícia Federal justamente para investigar o destino de 694 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares individuais de transferência especial. Ou seja, a gente está falando das famosas e conhecidas como emendas PIX. Essa soma dos valores das emendas são direcionadas ao período de 2020 a 2024 e que não tiveram os planos de trabalho cadastrados. Para o ministro, a ausência de detalhamento do uso desses recursos configura um descumprimento de decisão judicial anterior. O ministro fixou o prazo de 10 dias úteis para que o Tribunal de Contas da União identifique essas emendas individuais relacionadas aos 964 planos de trabalho que não foram cadastrados e também enviem as informações para cada superintendência da Polícia Federal, justamente para que haja uma instalação de um inquérito policial. E aí, galera, o que vocês acharam da matéria? O próprio Ciro Gomes, que é um político que eu acompanho muito, já dizia que boa porcentagem dessas emendas provavelmente está indo para a corrupção. Fato é, eu vejo que ela está usurpando poderes da presidência da República, do Executivo, além do que gera um poder muito desproporcional para o parlamentar eleito, o que vai acontecer, o que vai gerar muita reeleição, né, influenciando de forma distorcendo o processo democrático. Além disso, são investimentos descoordenados de um projeto nacional, portanto pulverizados por aí sem muita coordenação dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Na opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Eu vou trazer agora uma entrevista no Em Detalhes, lá do ICL, sobre esse tema que eu achei muito interessante para somar como elemento nessa nossa análise. Dá uma olhada, pessoal. As emendas parlamentares viraram um assunto central na política nacional. Repasses feitos sem rastro, sem exigência clara de prestação de contas e sem saber quem é o verdadeiro autor da destinação. Um sistema ideal para desvios e negociações políticas. Foi o que ficou conhecido como orçamento secreto. Mas em 2022, o Supremo disse basta e passou a exigir um plano de trabalho para cada emenda. Mas a regra não foi cumprida como deveria. Agora, o STF e a Polícia Federal estão olhando tudo de perto. São 964 emendas PIX, que somam quase 700 milhões de reais, sem qualquer plano de trabalho cadastrado. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue uma a uma. Ao mesmo tempo, o Supremo homologou um plano de transferência padronizando todas as informações no portal da transparência. Nome do parlamentar, nome do beneficiário, destino do recurso, tudo tem que estar lá. A ideia é encerrar de vez o modelo do orçamento secreto. Mas essa nova regra também escancara o conflito entre os poderes. O Congresso quer mais espaço para definir o destino do dinheiro. O governo tenta retomar o controle sobre o orçamento e políticas públicas. E é nesse ponto que o Brasil está hoje, entre o controle público e o risco de corrupção. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, que está começando. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento de segunda a sexta-feira. Hoje eu vou conversar com a educadora Cléo Manhas, que é assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Cléo, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, boa tarde. O prazer é todo meu. Eu acompanho o ICL, gosto muito do trabalho que vocês desempenham e acho super importante, especialmente nesses tempos de democracia frágil, né? Democracias frágeis pelo mundo e no Brasil em específico. Então, é um grande prazer estar aqui no ICL. O prazer é todo nosso e acho que falando em democracia frágil, acho que essa conversa contribui muito nesse sentido de um caminho para fortalecer a nossa democracia, justamente. Eu quero começar falando sobre isso, sobre essas emendas impositivas, né, que são amparadas ao longo do tempo em fragilidade política do Poder Executivo. Então, a gente tem uma obrigatoriedade da execução das emendas, né, e o aumento desses valores com o passar dos anos de uma forma exorbitante. E tudo isso aconteceu de uma forma gradativa. A gente teve lá no segundo mandato da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, uma exploração por parte do presidente da Câmara à época, o Eduardo Cunha, que começou a introduzir essa ideia, né? E eu queria citar alguns dados aqui para o nosso começo de conversa, para a gente ter uma ideia. Em 2015, que é justamente esse contexto, cada deputado e senador tinha, sob o seu controle, 16 milhões de reais em emendas. E o governo tinha ainda o poder de não pagar nem um centavo, se não quisesse. E agora, recentemente, em 2024, cada deputado teve pelo menos 38 milhões de reais e cada senador 70 milhões, que é um aumento muito expressivo, né, Cléo? Além desse montante, tem as emendas coletivas, que são aquelas que são gerenciadas pelas cúpulas, né, das bancadas e do Congresso. Então, no total, vou pedir para a nossa audiência ficar aqui comigo. Eu sei que é uma numeralha, mas é importante para a gente começar a conversa. Porque no total, o Congresso manda em mais de 50 bilhões de reais ao ano. Se a gente fizer uma média ali por dia, dá uns 135 milhões de reais. Então, o poder orçamentário do nosso Congresso aqui no Brasil é muito maior, até tem comparações, por exemplo, com 11 países da OCDE. Como é que esse sistema, se você puder nos ajudar a explicar, como é que esse sistema enfraqueceu o executivo e acabou com esse presidencialismo de coalizão como a gente conhecia? Olha só, é estranho, né? Porque, na verdade, nós vivemos num sistema presidencialista, mas temos um parlamentarismo orçamentário. Mesmo que tenhamos tido uma eleição, um plebiscito, né, para que a população escolhesse entre presidencialismo e parlamentarismo, venceu o presidencialismo com uma larga diferença, mas a gente vem vivendo, especialmente, como você disse, depois de 2015, nesse parlamentarismo orçamentário. Porque, para as pessoas terem uma ideia, 50 bilhões significa 1/3 de todo o orçamento da educação, que atende toda a educação infantil até o ensino superior, todos os recursos que saem da União, né, do orçamento do orçamento da União para a educação, que atende o Brasil inteiro e que atende todas as crianças, adolescentes e jovens, e no caso do ensino superior, atende toda a população do ensino superior. O ensino superior, por exemplo, ele tem uma previsão orçamentária de cerca de 40 bilhões, ou seja, todo o ensino superior gasta menos do que as emendas parlamentares. E assim, de 2015 para cá, houve uma mudança muito significativa, porque além das emendas individuais, como você falou, que cresceu o montante significativamente, tivemos aí as emendas de relator, que era uma coisa meio esdrúxula e que o STF barrou. Porém, essas emendas essas emendas do orçamento secreto, elas migraram em alguma medida para as emendas de comissão.
e para as emendas de bancada. Já existiam emendas de comissão e emendas de bancada, mas não com essa característica. Por exemplo, antes de toda essa mudança, as emendas de comissão, elas eram pensadas de uma maneira mais estruturante, né? E na verdade, elas nem eram para municípios, elas eram emendas nacionais. Dentro de por exemplo, a Comissão de Educação tinha ali uma questão urgente que precisava de remanejar dentro do orçamento e um recurso maior, então a Comissão de Educação destinava aquela emenda para esse projeto estruturante. Da mesma forma, as bancadas estaduais. E agora nós temos esse retalhamento, tanto das emendas de comissão, quanto das emendas as emendas de bancada, né? As emendas dos estados. E esse retalhamento, ele foge muito do planejamento do governo, que foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional, quando da apresentação do plano plurianual, que é aprovado a cada 4 anos. Então, a lógica de planejamento, ela ficou muito secundarizada pelas emendas, por esse volume enorme de emendas que cresceu exponencialmente de 2015 para cá. Isso é muito bom, Cléo, porque tem uma discussão que sempre é colocada pelo Congresso, né? Principalmente o Centrão, a figura do Centrão ali, que cobra um corte nos gastos públicos. E a gente está falando de orçamentos importantes aí. Então, eles querem revisão de benefícios fiscais. E já que aqui a nossa pauta é falar sobre as emendas, né? Existe uma maneira, ou melhor dizendo, como é que se promove um ajuste fiscal, como se quer no Congresso, sem mexer nas emendas parlamentares? Esse é um ponto importantíssimo, Gabi, uma pergunta super pertinente, porque sempre recai, a gente vê, não só dentro do próprio Congresso, mas na mídia hegemônica, vários veículos de comunicação, dizer que precisam fazer cortes e sempre destacam as políticas sociais. Se fala de benefício de prestação continuada, se fala de educação e saúde, principalmente educação e saúde, porque são orçamentos vinculados, que têm o seu piso, que virou teto, vinculado na Constituição Federal. Então, isso atrapalharia, inclusive, que o novo arcabouço fiscal se resolvesse, porque, como eles estão vinculados na Constituição, eles não podem seguir de acordo com o arcabouço fiscal. Tanto a saúde quanto a educação tem que crescer de acordo com o crescimento das receitas e não ali com tetos, e que isso retiraria recursos de outras políticas importantes. No entanto, não quando dizem que para fazer cortes, e vem inclusive do próprio Congresso Nacional, principalmente da oposição ao governo, que tem que fazer cortes, não se fala nada sobre as emendas parlamentares, esse volume gigantesco de emendas parlamentares. Uhum. Aí pode-se dizer, mas 50% do total das emendas vinculantes e obrigatórias vão para a saúde. Mas vão para a saúde de que forma? Vão respeitando o planejamento e as prioridades impostas para a saúde? E outra coisa, tem ali respeitada uma regra populacional, por exemplo? Porque nós sabemos que há distorções enormes entre municípios, às vezes pequenos municípios que recebem muito mais recursos de outros municípios que têm o triplo, o quádruplo da população, ou seja, não estão dentro do planejamento e dessa lógica dos ministérios e das políticas públicas de uma maneira geral. E então o corte, o que eles querem de corte, recai exatamente sobre as políticas que vão para a população mais vulnerabilizada. Que tem pesquisas que mostram que os municípios que receberam mais recursos de emendas parlamentares, eles reelegeram um número muito maior de parlamentares, ou mesmo nas eleições municipais de prefeitos, do que os demais municípios. Foge, inclusive, da média nacional, que ficava sempre cerca de 40%, alguns lugares foi para 60% e outros lugares para 80% os municípios que mais receberam. Então, além de você forçar a barra para cortar recursos de onde não devia cortar, não fica transparente que as emendas também deveriam ser cortadas e
ainda uma carga enorme de subsídios que deveriam ser cortados. Então, na verdade, o orçamento continua com aquela lógica, que é a nossa lógica brasileira de uma maneira geral, neoliberal de uma maneira geral, que culpabiliza a população mais pobre, quando, na verdade, o orçamento, que é uma peça em disputa, vai muito mais para as pessoas que já são mais privilegiadas do que para quem é menos privilegiado. Que excelente essa explicação, porque a gente está falando aqui de um contexto. É claro que eu vou trazer a determinação de abertura de um novo inquérito por determinação do ministro Flávio Dino, né, para a Polícia Federal investigar o destino de 694 milhões de reais em emendas PIX. E a gente tem casos que estouraram na imprensa, manchetes mostrando até 10 mil em espécie em sapato apreendido com ex-vereador, né? Então, aqui para citar só um dos casos, do primo do deputado Elmar Nascimento até cortado num certo momento ali para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, né? Agora, essa modalidade de emendas PIX, você já explicou muito bem aqui, Cléo, e não precisa de convênio, não precisa do instrumento para fazer esse repasse, né? E faz parte daquelas emendas parlamentares individuais, que são aquelas indicadas por cada deputado e senador. No passado, o Flávio Dino, porque essa história, ela é bastante, assim, já vem há bastante tempo, né? O Flávio Dino chegou a suspender a emenda impositiva para criar regras de transparência, rastreabilidade desses recursos também. Depois veio a criação desse plano de trabalho que você também citou, voltado para isso, foi homologado lá em fevereiro, e aí tem essa data imposta pelo Flávio Dino para prestar as informações, para ver, né, para checar o cumprimento desse plano. Vai ser no dia 30 de novembro de 2025. E o Congresso está muito incomodado com esse andamento por parte do ministro Flávio Dino, porque tem a possibilidade de acabar com o caráter impositivo dessas emendas. Isso é importante também, né? Essa é uma possibilidade viável que a gente está conversando aqui, sobre acabar com esse caráter impositivo, e que mudanças que isso poderia trazer nesse processo. Olha só, Gabi, eu já trabalhei por um tempo na Câmara dos Deputados, né? Por um longo tempo. Uma coisa que eu percebi naquele espaço é que todos os projetos que mexem nos privilégios dos próprios parlamentares, eles dificilmente avançam. E aí, infelizmente, a gente tem que colocar muita gente nesse caldeirão, porque é impressionante que, assim, é como se o Congresso fosse uma bolha, e quando as pessoas entram naquela porta para dentro, elas saem do mundo real e passam a vivenciar essa bolha como se tudo que se faz ali seja em benefício da população e não o contrário, como, por exemplo, nessa questão das emendas parlamentares. E eles acham que, assim, que eles entendem, que tem uma percepção muito grande do qual que é o sentimento da população, quando, na verdade, não tem. Então, na bolha, né? E é uma bolha de privilégios, porque assim, eles conseguiram desvirtuar o projeto que proibia que empresas privadas, né, que financiassem campanhas. Aí, com isso, aumentou significativamente o repasse para os fundos partidários e significativamente as emendas parlamentares. É claro que eu não estou dizendo que uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. Aliás, elas estão relacionadas, mas não são consequências diretas das outras, mas fazem parte desse conjunto de ações para garantir que o Congresso, que quem está ali, quem entra, não saia jamais, seja eternamente reeleito, e que você consiga, inclusive, também eleger
seus filhos. O que nós mais temos dentro da Câmara hoje são herdeiros, né? Vários herdeiros, na Câmara e no Senado. Então, você acaba criando ali uma casta parlamentar meio intocável, porque eles criam mecanismos de privilégios que os mantêm no poder indefinidamente, né? Então, eu sou muito cética, acho muito difícil que de fato eles aprovem uma medida para cortar dentro das próprias emendas parlamentares. Eu espero que o governo tenha força para impor um pouco mais essa necessidade. Já vi que agora, no próximo projeto de lei orçamentária anual, o valor que está reservado é um pouco menor. Que são usadas como moeda de troca, né, Cleo? Nesses projetos que muitas vezes funcionam como uma maneira de chantagem. A gente falando mais recentemente dessa PEC da blindagem ou PEC da impunidade, enfim, recebeu vários apelidos, mas é uma maneira de proteger, de blindar os parlamentares de investigações, que poderia gerar uma série de questões, né? Não vou aqui nem entrar em todos os meandros, mas a PGR já apontou diversos problemas. Tem até uma reportagem do Globo, da Malu Gaspar, que ouviu internamente essas pessoas, né, da PGR, de quais seriam os problemas que essa PEC poderia gerar, por exemplo, aumentar a presença de representantes de crime organizado dentro desses espaços, né, no meio político. A gente sabe que já existe, mas poderia até aumentar como uma maneira de se blindar dessas investigações indesejadas, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu citei PEC da blindagem, mas já se discutiu nesse meio tempo o fim do foro privilegiado, a anistia também nesse contexto do 8 de janeiro, mas uma anistia que também já foi muito discutida e ventilada pela imprensa, que seria uma maneira até, eventualmente, de ampliar para um acordo de anistiar essas investigações sobre as emendas que já aconteceram, né? Então, assim, é uma série de movimentos no Congresso Nacional para realmente tentar aliviar para os parlamentares, né? Além de anistiar os que já foram condenados aí por conta de emendas, na verdade, todos esses processos, porque tem eu acho que tem 8 ministros no STF que têm ali processos sobre emendas parlamentares, ou seja, é um volume muito grande de processos que estão tramitando ali por conta de desvios nas emendas parlamentares. São 80 inquéritos no Supremo, Cleo, para apurar denúncias. Então, e 80 inquéritos não significam 80 parlamentares, né? Pode ter mais de um parlamentar envolvido em cada um desses inquéritos. Então, o que eles querem também é que isso vá para a primeira instância, né? Que esses inquéritos que ainda estão em andamento vão para a primeira instância. Nada ali é feito por acaso e tudo tem interesse próprio. Chega a ser revoltante o descompasso entre boa parte dos parlamentares e a população brasileira a qual eles representam, porque os interesses próprios são pensados em primeiro lugar e não há nenhuma intenção em melhorar, né, o uso do recurso, porque os parlamentares eles deviam estar fiscalizando, né, o executivo na execução do orçamento público. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão brigando pelo seu próprio quinhão. E, de fato, como você falou no início, virou uma moeda de chantagem, porque antes era uma forma também de o executivo negociar votações importantes, de projetos importantes que eles queriam que fossem aprovados no Congresso Nacional. Antes, que eu estou falando lá antes de 2015, né? Agora virou uma chantagem ao contrário, né? Não que, assim, a negociação, ela é importante e ela é saudável desde que seja transparente e que a gente consiga perceber todos os interesses ali envolvidos. Mas a forma como as coisas acontecem é chantagem mesmo, né? Chantagem parlamentar o tempo inteiro e os parlamentares julgando que eles podem, que aquele recurso pode ser utilizado por eles, porque afinal de contas eles foram eleitos por uma pequena parcela da população e eles foram eleitos por uma questão específica, né, para representar os seus estados ali em questões específicas. Eles não foram eleitos para governar o Brasil. Então é muito difícil que a presidência da República ou que o Poder Executivo não tenha nas suas mãos o poder da execução do orçamento e esteja à mercê dessa chantagem
parlamentar. É surreal, porque eles usam uma justificativa, e acho que já se extrapolou muito isso, né? Que é de que as emendas, elas são usadas exclusivamente para chegar ali nos rincões do Brasil, né? Para atender necessidades básicas, enfim, levar saúde para esses municípios. E a gente sabe que, na verdade, já se extrapolou isso muito. Não dá para falar até sobre esse papel do Flávio Dino, né, sem falar do acirramento entre os poderes justamente por conta disso. É uma queda de braço bastante pública e o que os parlamentares alegam, aqui só para dar um nome mesmo, até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já disse que criminalizar a emenda agride a democracia. Depois que o Dino determinou essa última investigação que a gente estava conversando aqui, né? A gente falou também sobre essas dezenas de inquéritos, 80 inquéritos que estão no Supremo Tribunal para apurar essas denúncias de irregularidades. Então, essa justificativa não se mantém em pé. O que a gente vê pipocando o tempo inteiro nas manchetes dos jornais são casos completamente escabrosos de desvio de recursos, de atender um número, por exemplo, de cirurgias dentárias que é muito maior do que a população que aquela cidade tem. Enfim, são muitos casos aqui que a gente pode se lembrar para exemplificar, né? Eu acho muito cinismo quando o parlamentar diz que estão criminalizando as emendas, quando, na verdade, quem está criminalizando... Não, quem está fazendo crime e proporcionando a criminalização são os próprios parlamentares. Exato. Quando desviam os recursos, quando fazem emendas sem plano de trabalho e o recurso vai, a gente não sabe para onde, não consegue fazer o rastreamento desse recurso, desviam recursos para seu próprio benefício. Então, assim, nós, população, imprensa, poder judiciário, o que juntos estamos tentando fazer é mostrar que isso não pode continuar dessa forma e que eles precisam ter mais responsabilidade sobre o recurso público de todas as pessoas, de todas as brasileiras e brasileiros, e que isso precisa ser distribuído de acordo com o planejamento e de acordo com as regras já estabelecidas pela Constituição. Aí eu acho que vale a pena citar também um caso que é bastante recente, que foi essa mega operação da Polícia Federal contra o PCC, né? Porque tem uma novidade na história, aliás, mais de uma novidade, porque se revelou, quando foi deflagrada essa operação, os tentáculos no mercado financeiro, no comércio de combustíveis, e as investigações também revelaram conexões do crime com as emendas parlamentares, né? Licitações fraudulentas em municípios. Então, essas emendas, elas acabam indo também em regiões que são controladas pelo crime. Algo que a gente ouve muito falar, até essa questão do combustível também adulterado, era algo que a gente ouvia muito no boca a boca, mas agora a gente tem consistência, né? Prova para que essa operação fosse deflagrada. E aí, citando esse caso, Cléo, só para a gente ir encaminhando para o final, qual é o modelo de transparência ideal? E levando em consideração todo esse movimento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em prol da transparência, nas atuais circunstâncias, dá para a gente chegar nesse cenário? Dá para imaginar isso? Olha, pois é, Gabi, essa também acho que tem vários problemas, inclusive esse, né, essa conexão aí importante com o crime organizado. E a notícia que eu tenho para trazer é que nós temos os mecanismos de transparência. O INESC participa ele faz uma pesquisa que ranqueia os países com relação à transparência pública, né? E o Brasil é um dos melhores ranqueados, sempre, assim, há muito tempo que ele é um dos melhores ranqueados, porque nós temos muitos mecanismos de controle. E no caso do orçamento público, tem o próprio parlamento devia ser o primeiro mecanismo de controle, né, para fiscalizar o executivo. E nós temos o Tribunal de Contas da União, temos a Controladoria Geral da União, e tem toda uma lei de transparência dos dados públicos. O problema é que nós, principalmente os parlamentares, estão se negando a cumprir a própria legislação que eles aprovaram, que eles funcionem. E aí temos que dar aqui aplausos ao ministro Flávio Dino, que resolveu colocar a mão nessa
nesse vespeiro aí, nesse saco de gatos, para colocar um pouquinho de ordem e falar, olha, vocês têm que respeitar a lei. É simples assim, porque nós viramos esse país que nós temos que dizer que é preciso respeitar a lei. E que, às vezes, falar de respeitar a lei, muita gente diz que a gente está impedindo a liberdade de expressão, né? Estamos nesse momento do nosso país. É incrível, mas é verdade. É verdade, Cléo, e acho super importante você trazer essa observação aqui, porque a gente precisa encontrar uma maneira de garantir, né, de chegar na aplicação dessa transparência. Então, quero muito te agradecer aqui, foi um prazer te receber, foi muito didático para a gente entender melhor esse cenário e também continuar monitorando e acompanhando como sociedade também. Obrigada demais. Gabi, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço muitíssimo, estou muito feliz de estar aqui no ICL, que é um canal que eu respeito muito e que acho que faz um papel super importante. E muito obrigada pela oportunidade de dizer, né, aqui do ponto de vista da sociedade civil, como é que nós enxergamos essa questão das emendas parlamentares. Fundamental. Eu que te agradeço aqui pelo seu tempo, pela sua gentileza e também por todas essas explicações. Até uma próxima, Cléo. Até uma próxima, obrigada. Até mais. Aqui também, nesse minutinho final do Em Detalhes, eu tenho um recado super importante para toda a nossa comunidade e muito rápido também. Então, presta atenção que a venda dos nossos ingressos para o Despertar 2025 estão oficialmente abertas ao público. Então, vai lá em despertar2025.com.br para você poder encontrar com a gente presencialmente em São Paulo, no Espaço Vibra. Vai acontecer no dia 19 e também no dia 20 de setembro. Vai ser na maior casa de shows aqui do Brasil, tem capacidade para até 4.000 pessoas, então a gente se encontra lá e não deixe de garantir o seu lugar, porque eu já dei uma olhada e vi que alguns ingressos estão esgotados em alguns setores, então garante o seu para participar e encontrar a nossa comunidade e diversas personalidades também que vão estar lá para a gente aprender junto. Obrigada, agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, lembra você que você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até a próxima. Então, turma, o que vocês acharam da entrevista? Após todos esses elementos que eu trouxe nesse vídeo, qual a reflexão que vocês fazem sobre a atuação de Flávio Dino e referente às emendas parlamentares? Qual a opinião de vocês? Comenta aí nos comentários para a gente estabelecer diálogos e até a próxima, pessoal.